A Indy correu em Iowa esse fim de semana. 2 provas, 2 vitórias do Joseph Newgarden. Na primeira, no sábado, ele venceu com o Scott McLaughlin em segundo e com o Pato O'Ward em terceiro. No domingo, ele venceu com o Will Power em segundo e com o Alex Palou na terceira colocação, que é outro cara também que tá nessa vai pra cá, vai pra lá, não sabe pra onde vai o Palou. 6ª vitória em Iowa do Newgarden, 5º oval seguido que ele ganha na Fórmula Indy. Acho que o mais impressionante foi esse 5º oval seguido que ele ganha lá, foi surreal. Lá na Indy. Isso daí, sinceramente, é o que tá me impressionando mais. Ele tá passando por uma fase fantástica nos circuitos ovais. Hoje em dia, ele é disparado o melhor piloto que tem de oval, ponto final. O que eu acho que falta para ele é uma melhoradinha um pouquinho no misto, porque no misto eu não acho que ele está no mesmo nível do Palou. Tá. Como a maioria das provas acabam acontecendo em circuitos mistos, é vantagem Palou em relação ao Newgarden. Agora, de novo, é difícil dizer se teve aquela sinergia perfeita entre carro, piloto e engenheiro do Palou, por isso que está tudo funcionando para ele. E eu colocaria hoje em dia o Newgarden no misto, mais ou menos de olhar de fora, no mesmo nível de um Dixon, que, óbvio, extremamente competitivo, tudo, mas não é o mesmo nível do Palou. E uma coisa interessante, essa sequência de vitórias do Newgarden em oval, é mesmo estilo da Red Bull. Se não fosse uma prova, era uma sequência gigante, porque seriam 7 ovais seguidos que o Newgarden teria vencido na Indy, se não fosse a quebra em Iowa na segunda prova do ano passado, que ele venceu a primeira, o carro quebrou, ele estava liderando com folga a segunda, então ele ia emendar 7 ovais seguidos com vitória, se não fosse esse problema que ele teve em Iowa no ano passado, mas realmente está sobrando ali essa questão. E uma coisa que chamou a atenção, Cris, a gente fala do Palou, o Palou 8º e 3º nas 2 provas. O Palou segue com aquela regularidade dele. Os piores resultados no ano foram 2 8º lugares. Esse terceiro me surpreendeu um pouco. Eu achei que a segunda corrida ele fosse terminar na zona de 6º, 7º, 8º. E, inclusive, no começo da corrida, ele chegou a estar andando em 12º, 13º. Uma volta atrás, né? Então, ele conseguiu dar uma virada na corrida de uma maneira radical, acabou terminando muito bem no pódio, e agora a diferença tá o quê? Do Newgarden 80, né? 80 pontos. Ainda é uma diferença muito grande, principalmente considerando que só tem mais um circuito oval. Então eles só vão para St. Louis, onde, de novo, deve ser vantagem Newgarden lá, mas tem muito misto aí no meio do caminho que a Ganassi está muito bem acertada nos circuitos mistos e aquela combinação Ganassi, engenheiro e Palou está melhor ainda. Tem algum bastidor ali do Palou? Ainda não. Tá naquela última ali. Eu sei que o Helmut Marko já colocou na caderneta ali Alex Palou, mas... Eu gostaria que ele fosse para AlphaTauri. Então, vamos ver. Quem sabe a gente vai ter Palou e Ricardo o ano que vem na AlphaTauri. Ia ser legal. Lembrando que a AlphaTauri no ano que vem vai mudar de nome, vai ficar mais próximo até fisicamente da Red Bull. E já falaram que assim, o máximo de coisa que a gente pode aproveitar na legalidade do regulamento, a gente vai aproveitar no carro. Então, deve ter um salto ano que vem na nova equipe Toro Rosso, AlphaTauri, o nome que vai ter. Então vai ser interessante, seria... Não, vai ser legal. Eu gostaria de ver o Palou lá. Eu acho que ele merece, é jovem, é bom a gente ver uma cara nova, é bom pra Fórmula 1 parar com essa besteira que piloto da Indy não tem automaticamente a vaga da Fórmula 1, entendeu? Eu acho que eles precisam ter piloto que é vencedor da Indy. Acho que ele tem que ter a vaga natural, tem que ter a autorização para poder pilotar um Fórmula 1. Acho que é besteira isso que está acontecendo. São 2 categorias muito boas, com um piloto de alto nível. Então, e abre o leque para essa situação, por exemplo, do Enzo. Vai para a Indy, anda bem, ganha, às vezes, quem sabe, volta, entendeu? Então, acho que seria legal a gente ver um pouco mais, né, que já teve no passado, né, com Villeneuve, Zanardi, Montoya. Então, a gente voltar a ver um pouco mais dessa troca de pilotos. Mansell
da Europa para os Estados Unidos, enfim. A gente falou dessa sequência de ovais, quando eram 4 corridas seguidas que o Neil Gardner venceu em oval, o que me chamou a atenção foi que um dos pilotos que conseguiu 4 vitórias seguidas em oval foi o Mansell. Naquele ano que ele correu em 93, de 5 vitórias, 4 foram seguidas em oval. Tanto que ninguém estava esperando que ele fosse tão bem assim nos ovais logo de cara, né? Todo mundo achou que... Qual equipe que era na época? Nenhuma raça. Todo mundo achou que ele fosse dominar nos mistos, mas nos ovais... E foi justamente o contrário, né? Ele meio que dominou nos ovais e no misto ele foi bem. E a equipe, na época, eu não sei. Na época a equipe era a equipe? Era. Não, era ela, a Penske... Entendi, toda. Eram as duas melhores. Quem que era o companheiro dele, você lembra? O Mário. O Máriozão. Tá.